digitalizar ou humanizar a gestão de pessoas, né? Então, uma dúvida que surge, mas como a professora Isabela, né? Eu acho que nós estamos bem alinhados, tá, Isabela? Não conversamos antes sobre isso, mas eu penso que... Opa, vamos lá. Estão vendo? Então, eu penso que nós temos que digitalizar para humanizar o RH. Eu acho que a humanização do RH passa pela digitalização. Como assim, né? Como é que eu posso digitalizar e humanizar ao mesmo tempo? E aí eu me lembro lá do bom e velho DP que as empresas tinham, né? Muitas empresas ainda têm, onde o RH, que deveria estar com outro foco, ficava cuidando de processos transacionais, preocupado com folha de pagamento, preocupado com papelada, com um monte de currículo, com ponto, né, com carimbar carteira. Será que isso era um papel relevante para a gente? Na época era, né? A falta de tecnologia, como o professor Leonardo colocou, né? A gente tem tido hoje muito mais acesso à tecnologia, barateamento dos recursos, né? Que permitem a gente delegar para outras entidades dentro da empresa determinados papéis. E com isso, eu penso que a gente vai conseguir, né, e tem conseguido bons resultados na melhoria do nosso papel, né, na mudança do nosso papel, de ser uma área puramente burocrática, né, uma área que cuidava de aspectos burocráticos na década de 80, talvez, década de 90, uma parte, tá, para um novo RH, que a gente tanto tem falado, né, ouve-se em muitas palestras, em muitas conversas, o tal do RH estratégico, né? E aí eu pergunto para vocês, né, só usando como ilustração, quem preparou a Santa Ceia? Ninguém sabe quem preparou a Santa Ceia. Quem encomendou não estava preocupado em gastar tempo com isso, né? Estava preocupado em gastar tempo com as pessoas. E a fala que o Anderson trouxe, né, de digitalizar para humanizar, eu super concordo. Eu acho que não é só um ou outro. Eu acho que é de tudo um pouco ou na quantidade suficiente para a gente conseguir atender tanto aos desafios do negócio, como também atender aos desafios e às expectativas das pessoas, né? E aí a gente tem que pensar que a gente tem perfil comportamental de cada indivíduo que a gente precisa considerar, cada um tem o seu desenvolvimento profissional, que a gente espera que isso esteja associado a um resultado. A gente precisa criar, enquanto empresa, enquanto RH, formas muito consistentes de avaliar, de gerir, de acompanhar, e para isso ter métricas tanto digitais como humanizadas faz toda a diferença. Assim, humanizar é olhar para essa pessoa, para esse funcionário de uma maneira muito integral, que vai além só do profissional, família, amigo, cultura, a vida fora da empresa. É um outro desafio. A gente agora está vivendo nesse modelo de pandemia, de home office, que a empresa está dentro da casa de todo mundo, e que antes a gente ouvia, não, deixa os seus problemas lá na sua casa e vem trabalhar. E agora a gente, como empresa, a gente está lá dentro. Como é que a gente humaniza dessa forma? Por exemplo, na minha experiência agora atual, a gente trouxe uma possibilidade de modelo de home office, que é o próprio empregado que determina e escolhe se ele quer ficar na empresa, se ele quer fazer home office, quantos dias ele quer fazer de home office. Porque a gente sabe que cada um está num momento muito particular de vida. Então, para eu garantir minimamente que eu estou conseguindo atingir a essa expectativa e trazer o melhor dele, seja estando em casa ou no escritório, entendendo que cada trabalho tem uma característica diferente, mas que bom e que pena que às vezes a gente consegue fazer, outras vezes a gente não consegue. Então, como que a gente faz, já que as empresas estão meio que desesperadas, com uma série de adaptações para conseguir entrar dentro da casa das pessoas, para melhorar esse aparato digital, e aí essa humanização vai para onde, né? Então, assim, agora falando do outro lado da digitalização, e que eu acho que o Anderson trouxe muito bem no exemplo dele,
eu vejo de uma maneira super positiva. Eu acho que ela é necessária, ela faz diferença na vida das pessoas e ela, inclusive, melhora a experiência do nosso funcionário da empresa. Então, ela vai ampliar a capacidade produtiva, ela vai dar agilidade, vai diminuir a possibilidade de erro para não ficar tão manual, ela vai dar, de alguma maneira, a possibilidade de a gente recuperar a informação que se perde ou pela gestão do conhecimento quando a pessoa vai embora e a gente não conseguiu garantir esse conhecimento. Ela deixa a gente com mais tempo para cuidar de fato das questões que importam, das questões estratégicas. E eu acho que essa mensuração de resultado ela faz toda a diferença para a nossa área de RH, inclusive para a gente mostrar a assertividade e o valor estratégico que a nossa área tem, e não só falando de pessoas, mas falando de dados e tomada de decisão sobre pessoas, também utilizando dados, né? Então, acho que a digitalização é um super diferencial que a gente tem para essa tomada de decisão, e empresas globalizadas onde você tem que ter um sistema e que, independente do lugar do mundo que seus funcionários estejam, as informações conseguem circular no universo sem precisar que a pessoa tenha que estar aqui para ter acesso a qualquer coisa. Então, eu acredito que a transformação digital ela é um meio, mas a humanização é o fim. Então, o nosso foco como RH é a humanização, mas o meio que a gente atinge, sem a menor dúvida, concordando também com o Anderson, é através da transformação digital para que a gente possa ter mais tempo de olhar em outros âmbitos, né? Esse ponto, na hora que você pega uma ação que é padronizada, que ela é repetitiva e transforma ela numa coisa automatizada, é o que ele falou. Vai sobrar tempo para atividade mais enriquecedora. E aí não tem jeito. Quanto mais você enriquece a atividade, quanto mais você extrai da competência que a pessoa tem, mais engajada ela está. O melhor é o clima de trabalho. Parece assim, é meio ao contrário, né? A pessoa parece estar ali tranquila, trabalhando no dia a dia, na atividade repetitiva, mas isso, com o passar do tempo, você vai estar dizendo um trabalho pobre e vai caindo o engajamento. No momento que você começa a buscar mais da pessoa, mesmo que ela não conheça, você desafia ela com atividades mais estratégicas, ela está mais engajada, o clima de trabalho da empresa é melhor. Muito bem. Qual que é a base hoje do sucesso das organizações, né? De maneira mais geral? Uma é a definição da estratégia, outra é a realização da estratégia. Mas a base desse negócio é o engajamento das pessoas. Então, isso aqui é repetitivo, você vê isso sempre. Mas o grande desafio está como é que você vai engajar essas pessoas. Então, se você coloca aqui o exemplo, né, da digitalização, o Anderson ele colocou alguns exemplos, mas é isso, você pega treinamento presencial ou trabalha com EAD. Os e-mails, você vê hoje, né, a gente utiliza o mesmo e-mail que meu filho utiliza, de 12 anos. Então, eu fui no Canadá no fim do ano, as empresas estão acabando com os e-mails. O pessoal está utilizando plataforma, você não pode ficar mandando e-mail ou você faz tudo isso. O trabalho fica realmente mais enriquecido, com foco maior. Esses fluxos informais de trabalho estão acabando também, tudo por eletrônico. Então, em todo ponto que você vê, não só em RH, mas na empresa inteira, tem uma digitalização que acelerou muito esse negócio com a pandemia. E eles estão vendo, a saída é pela liderança. Porque não adianta o RH fazer pesquisa de clima, ver onde estão os problemas, chamar todo mundo, esse negócio não é tão sustentável. E está se vendo o seguinte, que a liderança, uma atuação forte da liderança, uma atenção da liderança diante do funcionário é o que vai ajudar muito a resolver essas ameaças que a gente está vivendo hoje. Muitas vezes, eu trabalhando no outro dia, a maioria das vezes o estresse do funcionário não vem do trabalho, ele vem da liderança. A gente vê muita gente trabalhando muito motivada, com propósito, sem estresse.
tem um estudo que mostra das lavadeiras em Salvador, elas trabalham em torno de 12 horas por dia e trabalham no Rio. Só que elas trabalham em conjunto e cantando. E o movimento que elas fazem, tem um filme que mostra isso. Eu sou ergonomista também, que eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Na hora que você vê o filme delas lavando a roupa na posição completamente anti-ergonômica, e você vê mulheres ali de 60 a 65 anos, sem problema nenhum de saúde, com a carga de trabalho enorme, mas trabalhando com prazer. Ela trabalha com as colegas, elas cantam o tempo inteiro e não tem esse problema. Então, acho que o foco na liderança é muito forte. A gente está vivendo isso. E aí tem os desafios da liderança. A própria realização das atividades da empresa, e isso passa, na perspectiva da ameaça, por uma questão de como é que está a saúde mental das pessoas, como é que está a situação do bem-estar, não só se elas estão adoecendo, mas como é que elas se conectam, né? Isso que o Marcos trouxe muito bem, o engajamento das pessoas, como é que se produz isso, né? Então, pensar essa humanização sem isso, me parece que não abordar o tema com a complexidade que ele nos demanda. Eu acho que vocês trouxeram isso de uma maneira muito, muito rica. Então, pensada nessa perspectiva, essa humanização, ela coloca o RH como promotor dessa humanização e, ao mesmo tempo, numa perspectiva, acho que vocês marcaram bem, da chamada gestão estratégica. Se fala muito disso, né? E tem uma complexidade muito grande com esse tema. E o que seria essa gestão estratégica? Buscar bons resultados sustentáveis e, ao mesmo tempo, cuidando da saúde das pessoas, que mais que um cuidado de saúde é um cuidado com as pessoas. Então, quando o Marcos fala, por exemplo, do engajamento, eu achei muito interessante essa pesquisa, né? Nessa figura proeminente, importante da gestão, que é a liderança, né? Me parece que todos os aspectos que você trouxe apontam para uma necessidade de uma relação, uma construção por parte da liderança de relações de confiança. Isso é fácil da gente falar, mas complexo de se produzir, porque não existe isso no manual. Agora, esses elementos que vocês marcaram, eles são importantes justamente para isso, né? E a relação de confiança, ela se dá na medida que as pessoas se sentem cuidadas e respeitadas nas suas diversas relações com o trabalho. Então, estou fazendo uma breve sinalização de como é que vai se construir a minha pergunta. Como é que você tem visto essa potência, essa força, essa condição técnica também, ao mesmo tempo prática, da digitalização, para sustentar, por exemplo, para subsidiar a estratégia da organização do ponto de vista da produção de dados, informações e conhecimentos? Com relação a quê, por exemplo? Eu acompanhei pesquisas em diversas empresas, me parece que um dos problemas mais sérios da gestão, inclusive para subsidiar as lideranças e a área estratégica, toda a organização, especialmente as organizações grandes, tem muitas informações sobre pesquisa de clima, ouvidoria interna, cultura organizacional, ouvidoria externa, afastamentos por licença de saúde, entrevista de desligamento, demandas trabalhistas, avaliação de desempenho, e assim vai. Como é que essa composição dessas informações tem sido, que também são potencializadas pela digitalização, geradas na produção desses dados, informações e conhecimentos, que, como a Raíssa trouxe muito bem, né, elas são necessárias para que nós tenhamos um mapeamento vivo, permanente, esse PDCA, onde a parte do cheque tem que ser talvez transformada numa perspectiva de aprendizado contínuo. Como é que essas informações têm sido articuladas na experiência de vocês para a produção de subsídios para a estratégia e para que a liderança também tenha noção, e quem está monitorando a liderança tenha uma noção para ver se essas estratégias estão se efetivando na perspectiva do engajamento das pessoas, que é o grande valor, né, que a gente precisa construir dentro das organizações. A gente sabe que a digitalização, agora no caso da pandemia, ela está trazendo diversos desafios bastante complexos. Um deles é aquilo que se produz com home office. E me parece que um aspecto
porque isso não está só na pandemia, está projetado já várias empresas, Twitter, outras Big Techs já estão com essa tendência, essa aceleração dos 5 anos em 5 meses, ela está muito forte. Então, o trabalho remoto hoje, que é 10% da população, né, por conta da situação brasileira, que provavelmente deve também simplificar, um dos aspectos dessa digitalização é o seguinte: o trabalho produtivo, entendido como trabalho pago, está tendo uma situação de colapso com o trabalho reprodutivo, que é o trabalho não pago, por exemplo, que as mulheres fazem cuidando dos filhos. A maior parte do cuidado dos filhos nas famílias brasileiras é feito pelas mulheres, que é o trabalho reprodutivo não pago. E esse trabalho reprodutivo da força de trabalho é ele que constitui o trabalho produtivo em última instância. Quais são os monitoramentos, né, que por fruto da digitalização e, ao mesmo tempo, como demanda dessa digitalização, que vocês têm acompanhado com relação a esses colapsos na saúde mental de muitos adoecimentos das mulheres no trabalho, porque o trabalho produtivo e reprodutivo entrou em sobreposição e, com isso, a sobrecarga de trabalho se amplificou ainda mais. Eu sei que são perguntas grandes, mas, de todo modo, eu acho que a experiência rica de vocês nos ajuda a pensar alguns desses elementos e, na verdade, fui instigado pelos comentários riquíssimos que vocês trouxeram, que eu acho que nos ajudam todos a pensar nessas direções, né? E as pesquisas têm mostrado que quanto mais há o uso das novas tecnologias, mais as pessoas adoecem mentalmente. Então, que conexões são essas e que olhar crítico a gente tem que ter para isso tudo nesse processo de digitalização que está vindo agora com o home office muito mais forte do que antes, e as consequências, né, quando a gente vai pensar esse planejamento estratégico, pensando as metas e as consequências dessa cultura da alta performance, que na verdade não é alta, é baixa. Se a gente for pensar esses indicadores que o professor João traz antes, que já existiam, já eram medidos por todos os RHs que eu conheço, todos não, mentira, alguns RHs já faziam essas medições mesmo sem softwares super bacanas e que agora vão poder medir muito mais, mas por que não se faz nada com isso? Por que se já está tudo medido? Índice de afastamento, adoecimento. Hoje, na Previdência Social, um amigo que trabalha me falou hoje, quantidade de gente sendo aposentada, afastada por causa de coluna, que está agora lá por causa do home office, problema de coluna, e depressão, adoecimento mental. Além, na nossa área de petróleo e gás, quantidade de suicídios que está acontecendo e que não está sendo revelado para o pessoal. Semana passada, mais um, né? Então, a gente está vendo, muitas ou não querendo ver, isso fica velado, e não é só a gente do RH que sofre, que a gente também é ser humano, e a gente está sofrendo isso, que eu vejo vários colegas adoecendo, quase suicidando e morrendo também, né? São os trabalhadores, são os líderes, e até que ponto isso vai ficar velado, escondido, né? A sociedade paga as contas, né? Toda a sociedade, nós, enfim, a Previdência, porque está lá no nosso contra-cheque, o desconto na Previdência, e o rombo, que se fala que é por vários outros motivos, mas um dos principais motivos é a falta de gestão, da qualidade na gestão, né? Da saúde, segurança e da qualidade de vida, e no trabalho digno, trabalho decente, conforme propõe a OIT. A gente toma decisão, sim, baseado nesses dados, em tudo que a gente coleta de informações, mas a gente ainda está olhando de uma maneira muito macro. E para a gente conseguir atingir o indivíduo, o micro, é através do que o Marcos falou, que é o desenvolvimento da liderança, porque é o líder que está ali no dia a dia com o cara. O RH não é uma entidade, também são pessoas lidando com um monte de dados e de informações, mas quem está ali no tete-a-tete, ouvindo, entendendo que a nossa colaboradora tem toda uma questão de maternidade que não estava antes sendo discutida nesse nível, ou, por exemplo, o Marcos falou da questão das lavadeiras, né? E eu me lembrei de um evento em Moçambique que ele é muito característico e que, para mim, traduz muito quanto o RH precisa olhar para as pessoas através do olhar da liderança capacitada, porque a gente teve um evento no passado, que é uma história que sempre contam lá,
que a empresa, quando chegou em Moçambique, eles mudaram o local onde a população, as mulheres, que eram as mulheres que coletavam água num determinado lugar da cidade, e eles mudaram o lugar que elas iam buscar água. Lá não tem infraestrutura, encanamento, nem sei se eu posso chamar de uma estrutura de cidade de fato, porque é uma coisa muito remota, mas a empresa resolveu fazer um sistema melhor para que ficasse mais próximo da casa das pessoas, esse acesso à água. E teve greve de funcionários, porque as mulheres não queriam. Na verdade, era o lugar, o espaço delas quase que sagrado, de poder conversar sobre o que elas queriam naquele lugar que era mais afastado, elas trazerem outras necessidades, e que a gente vem, às vezes, como uma empresa que quer resolver todos os problemas que as pessoas não têm, e justamente porque as perguntas são mal feitas. E aí a gente acaba tendo outros desafios. Eu me lembro de um outro evento que a empresa distribuiu kits de higiene pessoal para os empregados, e as esposas foram para a porta da empresa para reivindicar que a empresa estava tirando o odor dos seus maridos, exigindo que eles usassem kits de higiene pessoal, e que para aquela realidade do país aquilo não representava. Então, como que a gente, como RH, consegue ter esse olhar macro, pensando na estratégia e tudo conectado com o negócio, mas utilizar a liderança para garantir o pequeno, o micro, que é atingir aquela necessidade daquele trabalhador